Bianca Bispo, ela perguntou se há possibilidade do cérebro TAB inflamar ao ponto de ficar vegetativo. Cérebro T? O que é cérebro TAB? Transtorno afetivo bipolar. Imagino que deva ser. Ao ponto de... Assim, o transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar, é importante dar uma explicada do que é, porque no senso comum ele é entendido errado. As pessoas acham que o paciente bipolar ou está deprimido ou está em mania, que é uma fase alta do transtorno bipolar. Você está muito impulsivo, muito gastão, totalmente descontrolado, às vezes tem até ideação suicida, etc. Na verdade, o transtorno bipolar, o paciente com transtorno bipolar tem 3 humores. Ele tem, de fato, primeiro, existem vários bipolares. Tem o bipolar tipo 1, tem o bipolar tipo 2, tem o ciclotímico. Hoje é um espectro, não é só bipolar ou não. O transtorno bipolar tipo 1, ele seria, é errado falar isso, mas seria mais agressivo, mais grave, entre aspas. É errado porque tem outros que podem ser tão graves quanto. O bipolar tipo 1, o paciente, ele pode oscilar nos extremos, ele vai até depressão profunda, até episódios de mania. Episódio de mania é um humor super alterado, onde é uma autoestima extremamente exorbitante, muito irresponsabilidade com dinheiro, muita irritabilidade, muita impulsividade, uso de substância, etc. E ele tem um humor eutímico, que é o normal. Então o paciente ele oscila nesses 3 ciclos. O paciente com transtorno bipolar tipo 2, ele pode cair em depressão, ele pode ficar eutímico ou ele pode ficar em hipomania, que seria uma mania um pouco menor. Tá? O paciente bipolar ciclotímico, ele não faz depressão, mas ele pode subir por uma hipomania. Então ele fica mais ali uma depressão leve. A gente sabe hoje, tem alguns estudos indicando que uma das principais coisas que faz o humor do paciente com transtorno bipolar ciclar, sair de uma depressão, por exemplo, ou do eutímico e cair na depressão, ou do eutímico e ir para mania ou hipomania, é estresse. Principalmente estresse agudo. Então, um término de relacionamento, uma demissão do emprego, uma morte de algum familiar, algum tipo de uma pandemia. Coisa traumatizante. Por quê? Aí é difícil estudar os mecanismos pelo qual isso acontece, né? Porque em humano é complicado seguir assim, como é que você vai adivinhar quando o cara vai abrir um quadro de hipomania? Não tem como seguir ele e adivinhar quando que ele vai abrir o quadro de hipomania e medir as coisas, é difícil. Mas existem alguns indicativos que mostram que esse estresse, ele altera a funcionalidade do seu sistema imunológico e, consequentemente, pode gerar um grau de inflamação. E essa inflamação lá no seu cérebro vai ativar uma série de mediadores que vai alterar a concentração de determinados neurotransmissores, como dopamina, serotonina, etc. E aí o seu humor cicla, porque ativa algumas regiões lá do seu cérebro. Na verdade, não é necessariamente regiões, mas ele ativa... Não é necessariamente regiões, mas ele ativa redes, que são conjunto de regiões. Por exemplo, tem uma rede chamada rede de modo padrão. Rede de modo padrão é assim... na década de 80, 90 saiu o advento da neuroimagem. A gente começou a conseguir olhar o cérebro humano por dentro, principalmente ressonância magnética funcional. Você vê mais ou menos a atividade das áreas do cérebro. Você pega um cérebro em repouso normal, pede pro cara fazer uma atividade, por exemplo, que envolva olhar alguma coisa, e você faz um delta desse para esse e vê qual área que ficou mais ativa em comparação fazendo o delta. E aí você vê que, por exemplo, o córtex occipital, que é o córtex visual, se ativa. E assim você conseguia ter uma noção do que faz cada lugar. Mas, certo dia, um pesquisador se perguntou, e quando o cara não tá fazendo nada? O que acontece no cérebro quando ele tá viajando? Ele não tá prestando atenção em nada. E aí eles mediram isso. E é um paper publicado no ano de 2000 na PNAS, tem mais de 22 mil citações do paper. É um paper bem relevante, onde eles caracterizaram uma rede chamada de Default Mode Network, ou rede de modo padrão. Que é uma rede que se liga quando tu não tá fazendo nada, não tá prestando atenção em nada. É a rede de ficar viajando. É, exatamente isso. Mind Wandering, você dá uma viajada na maionese. Entendi. Assim.
E hoje a gente sabe que essa rede em pacientes com depressão ela é hiperativa. Porque o paciente com depressão fica mais para dentro dele. Então por isso que o cara com depressão é mais introspectivo. Rumina muito o pensamento, ele não fica muito fora. Ele não faz, ele fica mais para dentro, a louça acumula, ele não toma banho, ele fica mais dentro dele. E no paciente bipolar, esse estresse gera essa inflamação, pelo que tudo indica, e desliga duas outras redes, que é a rede sensório-motora e a rede de saliência. Então essas duas redes desliga na depressão e liga a rede de modo padrão. Então o cara fica mais para dentro. Na mania ou na hipomania acontece o oposto. Você desliga a rede de modo padrão, então você fica muito para fora e você aumenta a rede de saliência, que basicamente é um circuito do seu cérebro, um monte de região, que é envolvido por detectar novas coisas no ambiente. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, tem alguém conversando lá. Minha atenção é mais direcionada. Então, o cara em hipomania ou mania, ele tá ligado em conversa e fala e tudo pra ele é não sei o quê. E a rede sensório-motor, ele fica muito mais ativo e muito mais sensibilizado. Tipo, ele fica mais sensível com tato. Inclusive, a libido explode normalmente. Ele fica com um comportamento hipersexualizado. Devido a essa inversão de atividade, sabe? E na depressão tem um tratamento padrão ouro para transtorno depressivo que é testado em ensaios clínicos e tudo mais, que a gente chama de... Hoje, algumas pessoas dizem que é uma terapia, outros dizem que é uma ferramenta terapêutica, que a gente chama de Behavior Activation, ou ativação comportamental. Que envolve basicamente o quê? Você estruturar um plano com o paciente para ele começar a fazer pequenas coisas. Tipo, abrir a janela, levantar da cama, escovar o dente, tomar banho, passear com o cachorro, dependendo do nível de gravidade. Quando você submete um paciente a um Behavior Activation e você olha o cérebro dele, a rede de modo padrão desliga um pouco. Porque ele se engaja numa tarefa fora dele. Você tira ele de dentro da cabeça dele. Isso é importante, Sérgio, porque, pra galera que não sabe, a psicoterapia... Principalmente, existem várias formas, tá? Mas principalmente a terapia cognitivo-comportamental é uma forma de psicoterapia. Quando você submete a pessoa a esse processo terapêutico, regiões do cérebro dela mudam. Logo, a psicoterapia é praticamente um tratamento biológico. Entendi. Você faz manipulações diárias no cérebro da pessoa, cara. Então, respondendo a pergunta dela, existe uma inflamação, mas não sei se isso poderia ser ao ponto de ficar em estado vegetativo. Nunca vi. Agora, o que a gente sabe é... Mas tem algum tipo de depressão super profunda que colocaria a pessoa num estado desse? Será? O vegetativo seria um estado... É que vegetativo é foda, muito, né? Muito, cara. Você pode ficar na cama, assim, sem ser, mas vegetativo envolve, acho que, desligar, né? Acho que nunca vi, assim, nesse nível. Aí acho que é um negócio neurológico, um paciente já com, sei, dano cerebral, alguma coisa. Agora, o que a gente sabe é que o paciente bipolar que começa a ciclar muito, ele começa a cada vez entrar num padrão de ciclagem rápida. Ele começa... O cara teve uma depressão Normalmente a depressão... Tem um amigo meu que é o Dr. Renato Silva, um cara... psiquiatra fantástico, até recomendo eventualmente se quiserem trazer ele, um cara fantástico na saúde mental. Ele diz que, especialista em transtorno bipolar, ele diz que toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Porque você tem a depressão unipolar, que é a depressão, mas eventualmente esse paciente que abriu a depressão pode ser uma depressão bipolar, só ele ainda não abriu a hipomania ou a mania. Então a gente não sabe. Como é que a gente tem indícios que é uma depressão bipolar? Porque normalmente a depressão unipolar, que é a depressão normal, que a gente fala, ela abre um pouco mais tarde, que eu digo abre é manifesta o sintoma, existe o diagnóstico. Ela abre um pouco mais tarde na vida da pessoa, então 20, 22, 23 anos, 25, o quadro abre. Já a depressão bipolar normalmente abre mais cedo. Então 17, 15... 18 anos, o paciente abre um quadro depressivo. Então, se você tem um paciente na sua mão que abriu um quadro depressivo mais ou menos aí, levanta uma bandeirinha que pode ser depressão bipolar. Se essa depressão foi tratada com 3 ou mais antidepressivos e não respondeu, levanta uma bandeirinha. Porque o tratamento de um bipolar é totalmente diferente de um depressivo.
Inclusive, se você pega um paciente bipolar e trata só com antidepressivo, sem o estabilizador de humor, pode dar um efeito backfire. Você pode jogar gasolina na fogueira. Caramba. Pode piorar. E aí, muitas vezes, ele é diagnosticado como borderline. Porque ele tomou antidepressivo, a irritabilidade explodiu, às vezes ele tem quebra, alguma coisa, ou tem crises de ideação suicida. E o profissional fala, ó, é borderline. Isso daí quebrou o celular na parede, é borderline. Se cortou, é borderline. Não, na verdade é um bipolar que tinha diagnóstico de depressão e foi tratado com antidepressivo sem estabilizador de humor. Então é um jogo, cara. Complicado, é um hein? jogo. E o paciente bipolar que cicla muito, ou seja, o humor, cicla que eu quero dizer, o humor Fica alterou. variando, né? Ela lá com 17 deprimiu. Aí deprimiu, e ao contrário do que a galera acha, ele não tá ou deprimido ou assim. A maior parte da vida ele vira estável. Mania e hipomania é 2% da vida. O cara ou tá deprimido, ou grande parte da vida tá normal. Humor e tal. Aí lá pelos 17 abriu uma depressão, tratou ali, melhorou. Aí nos 21 abriu uma hipomania, pintou o cabelo, raspou. Eu tenho uma paciente que acompanha um tempo comigo já. Chegou na consulta um dia com o cabelo curto, roxo. Eu falei, opa, transtorno bipolar, ela tinha... Eu acho que tem um indicativo de um quadro que tá abrindo. O paciente muda. Então, faz tatuagem e tatua a cara e corta o cabelo e começa a usar droga. E aí lá pelos 21. Aí lá daí volta e resolve. Aí lá pelos 26 deprime. Aí depois não é mais tantos anos. Aí nos 27 ela já abre de novo. Aí vai Aí nos reduzindo 28. Porque o cérebro ele começa a ficar sensitizado, ele começa a aprender o fluxo de virada de humor. Então, se você não trata, é como se o cérebro, via neuroplasticidade, ficasse muito bom em ciclar. E aí, a longo prazo, nesse padrão de ciclagem, aí começa a dar problema. Inclusive, pode começar a ter perda de memória, pode começar a ter uns problemas mais graves, assim, se não tratado. O segredo na saúde mental é assim, sempre que você tiver uma alteração que você julgue que seja pertinente e que o seu humor está mudando, procura rápido o tratamento. Porque, devido ao fato do nosso cérebro ser plástico, assim, só pra galera entender, neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro via... Eu falo pra caramba, pessoal. Você vê que a gente tá naquela pergunta ainda. Às vezes eu fico olhando e eu tenho medo que vocês estão falando, pô, esse cara não vai parar de responder essa pergunta. Tá bem, legal, ué. Tem um cara chamado Donald Hebb, que foi um professor de psicologia de Harvard. Em 1949, ele escreveu um livro muito influente chamado A Organização do Comportamento. Ele era um behaviorista da parte do Skinner e tal, e ele escreveu um livro chamado A Organização do Comportamento. Nesse livro, em 1949, a gente já tinha uma boa noção que o nosso cérebro era composto por neurônios e que eles faziam sinapses. Isso foi descoberto pelo neurocientista chamado Santiago Ramon y Cajal, na década de 1900. E o Charles Sherrington depois cunhou o termo sinapse um pouquinho depois. Então já se tinha uma noção que a gente tinha neurônio, tinha sinapse, e o Donald Hebb postulou uma frase que até hoje qualquer neurocientista tem vontade de tatuar, que é, a gente só não tatua porque depois da manhã um cara pode descobrir que não é bem isso, tá ligado? Como a ciência tá sempre se atualizando, né? Ele escreveu uma frase falando assim, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então, quando você tem um aprendizado, você adquire uma informação, esses neurônios disparam juntos, tem um potencial elétrico que acontece ali, a gente chama de potencial de ação, uma movimentação de íons e tal. E esses neurônios, pelo fato deles disparar junto, eles induzem uma modificação em receptores que envolve síntese de proteína, que um cara chamado Eric Kandel descobriu isso, demonstrou isso na década de 90, ganhou inclusive o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000. Existe uma síntese de novos receptores, esses receptores se acoplam na membrana e no próximo estímulo você precisa de um estímulo menor para alcançar a mesma amplitude. Você já fez aquela ligação. Isso. Tipo assim, você já aprendeu que é assim, não precisa gastar tanta força agora porque os neurônios já estão mais conectados. Isso é neuroplasticidade. Isso serve para você aprender uma língua, um conteúdo, qualquer coisa nova. Mas também serve para você aprender a ficar ansioso e deprimido. Então, um cérebro ansioso ou um cérebro deprimido há muito tempo, ele fica bom em ser assim. Aí ele não volta. É isso, né?
Ele volta, mas é mais difícil. Mais difícil, claro. É mais difícil, você precisa bater mais. Às vezes o cara abre uma depressão com 20 anos e, cara, troca uma ideia com o brother, fala com os pais, muda de escola, entra no esporte e entra em remissão os sintomas. Porque o cérebro ainda é fresquinho, ele muda fácil. Mas um cara que é deprimido há 35 anos, uma depressão bem complicada, assim, já é um pouco mais complicado porque o cérebro começou a concretar aquilo. Aí, eventualmente, você precisa de um medicamento, você precisa de uma ajuda mais... Então, minha dica é pra galera, se você eventualmente desconfia de alguma coisa, procura cedo. Procura logo pra É bem mais fácil.